Você está colocando sal na minha água. Eu fiz uma dinâmica com os meus filhos esses dias para ensinar eles a importância de um respeitar o outro. Não falar palavrão, não desmerecer o outro, não xingar o outro. Criança é criança. Então eles estavam nessa dinâmica de um insultar o outro o tempo todo. Conversei, expliquei e aí por fim eu resolvi fazer a dinâmica. Eu peguei água, açúcar e sal. E fui explicar para eles: a água é o que você sente. Peguei 3 copos, eu tenho 3 filhos, coloquei um para cada um. Falei: experimenta a água. Eles experimentaram. Aí eu comecei a falar: agora fala palavras doces, uns para os outros. Quanto mais eles falavam, mais açúcar eu colocava. Experimenta agora. Agora ficou bom, mãe. Agora começa a falar palavras ruins, uns para os outros. E eles começaram a falar. E eu comecei a colocar sal na água. E ficou muito ruim. E eu falei: agora experimenta a água. E eles falaram: está muito ruim. Eu falei: exatamente. O sal são as palavras ruins que vocês falam para as pessoas. E tudo que é ruim que você fala vai ficar na outra pessoa. E o açúcar são as palavras boas. Aí peguei os copos, troquei de lugares. Falei para eles: experimenta agora. E eles ainda continuam ruim. Falei: agora pede desculpa. Eles pediram desculpa. Eu coloquei um pouquinho de água. Agora experimenta. Aí eles: mãe, ainda continua ruim. Falei: tudo que a gente fala para ferir o outro vai deixar marcas profundas. E se você pedir desculpas, não vai ser o suficiente para curar aquela marca. Por isso, presta bastante atenção antes de colocar sal na água dos outros. Isso resolveu aqui em casa. Mas o mais interessante, que até hoje eles falam um para os outros: você está colocando sal na minha água. Eles começaram a corrigir as próprias posturas e começaram a corrigir a postura do outro também. E eles entenderam perfeitamente o que é colocar sal na água do outro. Então, quando eles se sentem tristes, humilhados, chateados, porque o outro falou algo que não é verdade sobre eles já falam: você colocou sal na minha água. Ou você está colocando sal na minha água. Isso ensinou a eles a ter limite e a impor limite sobre o outro. E olha que interessante. Se uma criança de 6 anos consegue entender isso, ela leva para a vida inteira. Que é preciso saber tratar o outro e exigir que o outro trate você muito bem. Tudo que a gente aprende até os 8 anos de idade fica para sempre e reflete no nosso comportamento. Então, não deixa ninguém ficar colocando sal na sua água. Aprenda o seu limite. Aprenda que você é importante, que a sua saúde é importante. Porque um pedido de desculpas não vai resolver o problema. Um dizer: ai, eu me excedi, eu me arrependo, não vai tirar o sal da sua água. Então você precisa colocar limite e entender que se você não se curar, se você não procurar purificar essa água, você vai viver degustando o sabor salgado ou salobre que alguém colocou na sua água. Se cuida, procura ajuda. Não passa a vida inteira dependendo da opinião dos outros, da permissão do outro. E não abaixa a cabeça e diz: tá tudo bem, é assim mesmo, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Você merece uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Eu sou a Nayane, sou terapeuta TRG e eu posso te ajudar.